O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe é como flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. O amor, quem sabe é como flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Começamos aí com a música selecionada pela dupla que vai fazer o nosso estudo hoje, que é a Canção do Amor, de Elizabeth Lacerda, né? Começamos a nossa noite com muita alegria, com muita felicidade pela oportunidade de estarmos juntos novamente. Já colocou aí no chat nosso link para irradiação, né? Para quem quiser colocar o nome de alguém, encarnado, desencarnado. Os nossos amigos da Casa Sentimento estão acolhendo as irradiações que são direcionadas diretamente para esse trabalho.
Maria Helena, acho que o problema é aí com você, porque tá todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo tá me ouvindo bem. O problema é aí, ó. Perfeito. Aí, ó. Tá todo mundo me ouvindo legal. Aumenta aí o seu som, que você que tá meio baixo aí, ó. Então, vocês podem colocar lá a mensagem lá no fórum. No fórum não, perdão. No formulário. E lá no formulário a gente vai direcionar para o pessoal da Casa Sentimento, que vai fazer todo o trabalho direitinho em volta dos nomes que a gente vai vibrar, tá certo? Podemos aí colocar os nossos... Podemos colocar aí o nosso... Estranho, tá? Porque tem gente que tá falando que o meu som tá baixo, mas tem gente que tá dizendo que o som tá bom. Então eu vou parar de falar, porque aí assim o som fica normal. Então, só para a gente começar, vou passar então a nossa bola para o pessoal que vai fazer o nosso estudo da noite. Lembrando que a gente faz o processo de leitura da mensagem inicial, fazemos a nossa prece inicial, mensagem principal e depois abrimos para os nossos comentários, tá bom? Então vamos lá. Vou botar aqui na tela e vou convidar a nossa querida Sâmia para fazer a leitura e o comentário da mensagem inicial. Boa noite, Sâmia. Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Então tá, vamos lá. Vida conjugal. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 33. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos muitas vezes se desfaçam ao toque de provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Bom, eu vou comentar aqui, gente, de uma forma assim, que vocês sabem que eu gosto de comparação, né? Tem vamos nós. Talvez esses exemplos simples possam nos auxiliar a lidar com as questões complexas, né? Vida conjugal é complexo. Então, vamos juntos. Quando duas pessoas se escolhem para viver uma vida a dois, é um processo que podemos comparar ao de uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Em ambos, precisarão ter equilíbrio e perseverança para aprender a progredir. Às vezes, a queda será inevitável. O joelho vai de encontro ao chão, vai doer, pode até sangrar.
mas não se pode desistir do aprendizado. Então, após a cicatrização completa, cria-se a coragem e decide-se mais uma vez arriscar a pedalar, com mais cautela, atenção aos obstáculos, tentando colocar mais sincronia e concentração entre uma pedalada e outra, saindo assim da inércia com mais segurança e confiança. Não são todos os dias que terão a presença da sensação prazerosa da brisa suave tocando no rosto. Terão dias que as mãos precisarão se sujar com a graxa e pacientemente colocar elo por elo da corrente na catraca, que pode ter saído do lugar na hora de passar a marcha. E com calma tudo se ajusta para que volte a funcionar. Momentos de manutenção são necessários. E sugiro nessa hora usar aquele descanso que suporta o peso da bicicleta, para que a mesma não caia. Essa pequena peça que firma no chão e essa importante pausa cuidadosa auxilia muito. Espero que tenham conseguido enxergar sutilmente as semelhanças. Até porque não estou só falando de quedas e de uma bicicleta que apresenta defeitos, né? Na vida, é natural que, com o passar do tempo, a intensidade da paixão vá cedendo espaço para sentimentos mais brandos e duradouros. Nessa etapa e em todas as seguintes que virão, é fundamental que seja feito o bom cultivo desses novos sentimentos. As lapidações individuais são constantes e muito dinâmicas, exigindo a adaptação do outro a todo instante. Até porque precisamos estar completos e inteiros para nos relacionar. Não podemos nos iludir acreditando que a outra pessoa será responsável por nos completar. Como dizem, é a minha metade da laranja. Pois isso gera uma dependência, que na maioria das vezes não é muito saudável. Afinal, sabemos que mesmo mantendo uma união duradoura, não descartando nos primeiros empecilhos, por aqui temos prazo de validade. Então, penso ser mais proveitoso trabalhar em cima da construção de verdadeiros laços de afeição, pois esses sim são eternos. Um dos recursos que impulsionam positivamente, auxiliando na sintonia entre o casal e no lar em que vivem, é o culto do Evangelho no lar, onde essas duas pessoas vão obter muitos ensinamentos para colocá-los em prática dia após dia, se ajudando e se aprimorando moralmente, espiritualmente, superando as dificuldades com mais harmonia e equilíbrio. É isso, gente. Grande Sâmia. Muitíssimo obrigado, Sâmia, pela leitura e pela reflexão da nossa mensagem inicial. Para quem chegou agora, a Sâmia fez a leitura e o comentário da mensagem Vida Conjugal, de Emmanuel, do livro Vinha de Luz. Não faz. Não, eu não sei se você falou, só estou reafirmando, porque muita gente entrou enquanto você falava, então pode ter perdido essa informação. Muito obrigado, Sâmia, mais uma vez. Então vamos caminhando para a nossa prece inicial e eu vou pedir para o Luiz Carlos se ele pode fazer a nossa prece inicial para a gente poder passar para a mensagem principal, por favor, Luiz. Só libera o seu microfone aí. E bloqueou de novo. Agora tá perfeito. Perfeito? Agora tá ótimo. Perfeito? Perfeito. Senhor Jesus, querido Mestre, mais uma vez te agradecemos, Senhor, de podermos dedicar alguns minutos da nossa encarnação para estudar os seus ensinamentos. Mestre Jesus, temos a certeza que o seu evangelho de amor faz com que nós tenhamos mais fé, acreditemos mais em nós mesmos e confiemos num futuro melhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelos seus ensinamentos. Agradecemos também aos espíritos
companheiros da casa de Eurípides, ao nosso querido Eurípides Barçanufo, e a todos aqueles trabalhadores que estão sempre conosco, nos alertando, nos orientando, nos protegendo. Muito obrigado, Senhor, e aproveitamos para pedir nesta hora pelos companheiros que estão sofrendo as consequências desse fenômeno que paira sobre toda a humanidade. Que todos aqueles, Senhor, nos hospitais, nas casas de saúde, nas UTIs, possam, nesse momento, receber o nosso carinho, as nossas energias. Muito obrigado, Senhor, e aproveitamos também para pedir aos companheiros espirituais que possam receber o nosso querido amigo que acabou de partir para o plano espiritual, o pai da Aninha, sobre o Marconi, que o Sr. Deolando possa ser recebido no plano espiritual e possa estar confortado para seguir a sua caminhada no verdadeiro mundo, que é a pátria espiritual. Obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, Luiz, pela prece. Então, meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento, aproveitando trazer notícias, né? Algumas semanas atrás, eu pedi aqui prece em direção ao meu tio e ao meu primo que estavam internados, né? E a boa notícia é que meu tio já está em casa, recuperado, pleno, né? E disse que se sentindo muito bem. Então, uma boa notícia para a gente começar aí o nosso culto com essa boa notícia que ele se sentiu envolvido durante o período, né? Durante o período que nós estivemos aqui vibrando, graças a Deus. E então nós vamos passar para a nossa companheira Ana Maria, que vai fazer a leitura e o comentário da mensagem principal que aí está na nossa tela. Muito boa noite, Ana. Oi, boa noite. Todos me ouvem? Perfeitamente. Legal, então. Realmente, Lúcio, está baixo. O seu som para nós, para mim, está bem baixinho. Vou verificar. Tá legal. Então, boa noite a todos. Vamos fazer a leitura da mensagem principal. Porém, na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. É a lei do amor. Deus quis que os seres fossem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se estenda sobre seus filhos e que eles fossem dois em lugar de um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei do amor é levada em consideração de modo nenhum. O que se leva em conta não é a afeição de dois seres, que um sentimento mútuo atrai um para o outro, já que na maioria das vezes essa afeição é rompida. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, a da vaidade, a da cupidez, em uma palavra, a de todos os interesses materiais. Quando tudo está bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem equilibradas, diz-se que os esposos igualmente também estão e devem ser muito felizes. É do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, não separeis o que Deus juntou, item 3. Bom, amigos, temazinho danado de complicado para a gente falar, né? Muito, muito difícil. Porque, e assim, olhando vários casais numa mesma telinha, né? Daquele friozinho na barriga, né? O que a gente vai falar? Porque, para analisar essa leitura aqui, é impossível a gente não fazer uma imersão, né? Uma imersão na nossa vida a dois, né? É impossível
não buscar dentro da nossa convivência todos os detalhes que essa mensagem traz. Aliás, que esse tema, né? Porque veio a Sâmia aí, tacou uma bicicleta para a gente pensar muito, né? E nós conversamos, falamos sobre a dificuldade de falar sobre esse assunto, e a gente não vai nem lavar a roupa suja do nosso casamento e nem dar uma receita perfeita, porque ela não existe, né? Ou melhor, não existe ainda, né? Para nós aqui, a gente ainda não consegue, com essa receita, fazer o bolo perfeito, né? Mas o que o Evangelho traz para a gente, de forma muito clara, é que se as uniões acontecessem baseadas na lei de amor, essa lei divina e imutável, né? Nós não teríamos tantas dificuldades nas nossas relações. E quando fala a lei de amor, está falando da lei divina, não é do amor que a gente humanamente fala o tempo todo, né? Porque quando se fala em amor, a gente pensa logo num outro ser, né? Em alguém que recebe os nossos melhores sentimentos e de quem a gente espera os melhores sentimentos. E nesse trechinho, nesse item 3, eles trazem para a gente uma situação que é muito comum, que é as relações que nascem de interesses materiais. Aí a gente vai falar assim, mas interesse material? Vou dizer eu, Ana, né? Eu não casei por nenhum interesse material. Nós éramos um com pouco e outro com menos, né? Então, não dá para remeter ao tal do interesse material. Mas quando a gente fala da beleza física, ela é material, não é? Quando a gente fala de uma pessoa que tem um discurso bonito, que traz um romantismo, a gente também está falando de algo material. Então, de alguma forma, a gente materialmente se apaixona, não é? E nós, eu não sei de vocês, mas no meu caso, que cheguei na doutrina espírita recentemente, né? Eu conheci a doutrina espírita em 1994, alguns aí não eram nem nascidos, né? Entender essas leis e trazer elas para dentro da vida continua sendo um processo contínuo, que, graças a Deus, vai fazendo com que a gente consiga chegar no ponto que a Sâmia falou. Vai fazendo com que a gente consiga, a cada queda de bicicleta, parar e recolocar a corrente da bicicleta, né, elo por elo. Então, é um constante aprendizado. E o texto diz para a gente que se a base fosse realmente essa lei divina, a coisa do divórcio nem existiria, porque a gente reconheceria o compromisso que provavelmente vem de outras experiências encarnatórias. A gente não se encontra um nascendo lá no Ceará e o outro nascendo lá no Rio Grande do Sul, tendo vidas completamente diferentes, caminhos completamente diferentes. Um belo dia se encontram na estação do metrô de São Paulo. Se olham, se interessam, se apaixonam, esperam um próximo encontro, nasce uma relação, fazemos planos, vamos viver a dois, vamos ter um belíssimo jardim no início dessa relação, com muitas flores lindas, só que ao longo do tempo a gente começa a descuidar desse jardim, esquece de regar essas florezinhas e passa a reclamar, né, do jardim que está feio. Está feio esse jardim. Antigamente ele era tão lindo, tinha flores tão bonitas, e agora está feio. E olha que eu cuido, hein? E olha que eu molho as plantinhas, mas não tem mais a mesma beleza.
E aí a gente chega uma hora que a gente fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com esse jardim, vou fazer uma churrasqueira com uma pia bem bonita, porque vai ser melhor aproveitado. Nas relações também. Quando a gente começa, e eu sou casada há 34 anos, quando a gente começa, a gente tem um jardim lindo na vida dois. E a gente esquece de regar. E a gente esquece de cuidar. E a gente deixa as ervas daninhas tomarem um espaço muito grande ali. Mas aí, a gente tem a doutrina espírita, a gente tem tanto aprendizado que faz com que a gente pare e pense que é preciso, a cada nova estação, mexer na terra, adubar, renovar, né? Que a gente precisa fazer isso. E aí a gente passa a tomar cuidado com o jardim das relações, né? Principalmente da vida a dois. E aí a gente começa um treinamentozinho muito interessante, que é assim, quando você vai falar, você pensa assim, e se não fosse, o nome do meu marido é Sérgio, e se não fosse o Sérgio ali, eu falaria dessa forma? Se o Lúcio vier na minha casa e largar o copo em cima do meu móvel, eu vou falar, qual é, Lúcio? Está estragando meu móvel? Está manchando? Esse móvel é antigo, é caro. Não te chamo mais. Eu vou fazer isso com o Lúcio? Não vou. Porque o verniz social não permite. Não é isso? A gente é educado, não vai fazer isso. Por que a gente não é educado com aquela pessoa que está ali, ó, do nosso lado? Por que a gente não cuida do tom de voz? Por que antes de falar a gente não para e pensa se o outro vai gostar de ouvir aquilo? É difícil? É. Mas aprender a andar de bicicleta também é. Quem desistiu de aprender? Eu tenho marcas até hoje no joelho. Mas enquanto eu não aprendi, eu não parei. Então, se eu estou há 34 anos casada, e graças a Deus feliz, é porque eu machuquei o joelho muitas vezes, né, Sâmia? Machucando o joelho, né? Deixando marcas e cicatrizes, mas que contam a minha história, contam a nossa história. Então, no Evangelho, eu peguei na Lei de Amor algumas frasezinhas soltas, só para ilustrar. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Nós já progredimos, não agimos mais só instintivamente. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então a gente não desconhece essa lei, né? Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Ou seja, a felicidade não é desse mundo, mas a gente tem que fazer o possível para se aproximar daquilo que a gente já acha que é felicidade. Amai bastante para ser desamados. Essas frases soltas na lei de amor pelos espíritos Lázaro, Fenelon e Sanson. Então, como eu sei que eu preciso, eu falo demais, né? Como eu sei que eu preciso deixar um tempo para a galera falar, eu vou fechar com um relato bem pequenininho, juro, Lúcio, pequenininho, ó. De uma lenda árabe sobre um homem que queria casar-se apenas com uma mulher que fosse perfeita. Ele saiu pelo mundo em busca da sua eleita. 30 anos depois, sem conseguir o seu intento, velho e cansado, retornou à terra natal. E um amigo perguntou para ele, então, tu viajaste 30 anos em vão? Afinal, não encontraste a mulher perfeita. E ele respondeu, tu te enganas, meu amigo, eu a encontrei sim. Mas ela também estava à busca de um homem perfeito.
Vamos pensar, né? Se a gente não é perfeito, por que a gente quer que o outro seja? Fica aí, gente. Vamos conversar sobre isso. Vocês vão querer que passe o videozinho que vocês tinham selecionado? Vai, Samia? Ok. É no Então, finalzinho, né, Samia? Ah, Ou então é agora? depois do comentário ou é agora? Agora? Pode passar agora. Então, vou passar agora. Vocês que mandam. Vamos lá. Tá sem som, hein, Lúcio? Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Samia? Samia? Bom, gente, eu queria. É um desafio aí para vocês. No finalzinho tem uma sigla, né? Não sei se todos prestaram atenção, mas é NEOQEAV. É NEOQEAV. Se alguém souber o que significa, eu vou pedir para colocar no bate-papo, que depois o Lúcio vai dar uma bala juquinha. Não vai. Eu sei. Ítalo, não escreve lá no bate-papo. Eu vou contar para vocês a história, uma história muito bonitinha, de um neto, né? Que ele conta dos seus avós, que eles já estavam casados há mais de 50 anos e que continuavam a jogar um joguinho desde quando eles começaram a namorar. A regra do jogo era que cada um tinha que escrever essa palavra, né, Neuqueave, em um lugar inesperado para o outro encontrar. E assim eles iam se revezando. Escreviam bilhetes, escondiam dentro dos sapatos, debaixo do travesseiro, escreviam com os dedos no vapor deixado no espelho depois de um banho quente, onde a palavra iria reaparecer depois no próximo banho. Escreviam e colavam no volante do carro que eles dividiam, na poeira da mobília da casa. Enfim, uma brincadeira singela, carinhosa, que eles repetiram por anos, como forma de demonstrar carinho um ao outro. Ficaram curiosos para saber o que significa Neuqueave? São as iniciais da frase "Nunca esqueço o quanto eu amo você". E quisemos trazer esse exemplo para vocês, para que todos se inspirem e possam demonstrar com alegria o amor um ao outro, não somente os casais, pois amor a gente não economiza. Quanto mais dividimos, mais ele se multiplica. Agora é com vocês. Eita, quantas bênçãos, quantas coisas boas, né?
a gente tem recebido. E a Vivi já está com a mãozinha levantada. E é com você, Vivi. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje eu me atrasei porque hoje foi minha estreia de host. Nem sei como é que fala isso direito. Porque o nosso grupo do estúdio Joana de Ângeles, eu sou a mais nova. Então elas me pediram para poder abrir a sala e a gente estudar. E foi muito legal, o grupo da Jo, que a Jo dá sobre Joana de Ângeles. É por isso que eu cheguei atrasada. Uma pena, porque realmente eu perdi a parte da Sânia e, pelo visto, muito lindo o estudo. Parabéns novamente. Nós estamos cada vez mais nos superando nesse culto, cada culto maravilhoso. E eu vou pedir licença para o Lúcio, que eu vou tentar colocar aqui uma foto que eu lembrei, que eu já vi muito no Face. Vocês estão vendo essa foto? Estão conseguindo ver? Então, alô, estão me ouvindo? Estamos? Sim. Sim. Essa foto é muito Perfeito. A mensagem da foto é muito linda, né? Como vocês conseguem manter um casamento que já dura 65 anos? Meu filho, nós nascemos em uma época em que, quando algo quebrava, éramos ensinados a consertar e não a jogar fora. Infelizmente, hoje em dia, uma grande maioria dos relacionamentos estão muito descartáveis, né? As pessoas já se unem pensando dessa forma. Se não der certo, a gente separa. E não é assim, né? A gente sabe que o amor, essa troca, essa convivência é uma coisa muito abençoada, né? Por Deus, pelos amigos espirituais, principalmente quando existem filhos, né? Eu não tenho tanto tempo de casada igual a Ana, mas já tenho vou para 21 anos de casada, agora é começo de junho. Já passamos por muitas fases, né? Hoje em dia, para minha alegria, nós compartilhamos até mesmo a religião, já tinha falado para vocês, que ele se tornou espírita e tem ficado comigo, tem compartilhado os cultos, as palestras. E só que eu nunca, assim, a gente não desistiu, né? Quando a gente não desiste, a gente persiste, apesar das dificuldades, a gente cai, levanta, continua junto, de mãos dadas, e aí a coisa vai acontecendo. Então, que a gente, na primeira dificuldade, a gente não possa desistir, a gente possa não desistir, né? A gente continuar. Se a gente realmente sente que é amor, que a gente possa realmente lutar por isso, lutar pela nossa família, lutar pelo nosso amor, né? Porque conviver é difícil. Se dois irmãos já é difícil, que dirá duas pessoas com educação, com tudo completamente diferente. Mas persistir sempre, né? É isso aí. Obrigado, Vivi. Ítalo, é com você. Achei bonitinha a imagem que a Vivi trouxe, né? Mas, de novo, recorrendo à imagem que a Ana trouxe do jardim, é tão importante quanto a gente consertar a máquina quando ela estiver quebrada, a gente não esquecer de fazer a manutenção prévia, né? Então a gente tem que estar sempre na manutenção preventiva aí dos nossos relacionamentos. Mas me chamou muito a atenção uma coisa na mensagem de abertura. Eu cheguei ligeiramente depois, mas corri aqui, catei na internet, fui ler, e aí tem um pedacinho que fala que o cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. E aí, eu estava aqui me preparando antes dessa reunião, para a nossa reunião daqui a pouco da Casa Sentimento, que daqui a pouco eu faço a propaganda aí no chat. E hoje, curiosamente, a gente vai falar da importância do outro, né? E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, a importância do coletivo e a importância do outro. E aí me veio, quando eu li na página inicial, essa questão da transitoriedade, né? Me veio isso, que a gente passa tão pouquinho tempo. Então, assim, às vezes na casa espírita tem um companheiro que é fundamental para algum trabalho, a gente fala, cara, sem aquele companheiro eu não teria feito esse trabalho, né? E a gente não se dá conta de que os nossos companheiros da vida são companheiros fundamentais também, e que sem eles a gente não teria feito muita coisa que a gente veio aqui fazer.
e que é muito rápida essa existência, né? Se você se conseguir se enxergar como ser imortal, é rápido. Pode ser que na próxima encarnação você não vai estar de novo com aquela pessoa e você tem que aproveitar esse tempo, aproveitar as coisas boas, fazer a manutenção preventiva, focar no que é positivo e viver esse momento intensamente, porque a transitoriedade, inclusive dessas relações, elas passam muito rápido e a gente vai ficar com saudade depois, imagino eu. Grande Ítalo. Bota aí no chat para o pessoal poder depois ir lá para a atividade da Casa Sentimento lá, hein? Peraí, vou tentar colocar todo mundo na fila, pessoal. Sei que o tema é todo mundo quer falar, fica difícil. Culpa da Ana Maria e da Sâmia. Olha o que vocês me arrumaram. Então vamos lá. Ana Cristina, por favor, depois o Marconi, depois a Maria Helena. Tá? Vamos assim, vamos na ordem devagarzinho. Eu realmente tenho um histórico de um casamento da minha mãe de violência, que ela aguentou meu pai por nós e afetou muito psicologicamente nós três. E eu estava vendo que eu saí do meu casamento por isso, porque eu estava acabando até com a minha saúde e dos meus filhos também. Então eu optei para ter uma vida tranquila, mas mesmo assim o meu marido achou acho melhor fazer a armação que fez comigo, mas ele não sabe o que está fazendo. Mas eu acho que assim, a relação, a gente também tem que ver isso também. A gente tem que também optar pela nossa vida e não acabar com a nossa saúde física e mental para poder ficar sustentando o casamento. Só isso. Perfeito, Ana Cristina. Acho que você tocou num ponto crucial. E essa beleza dessa ciência espírita, né, que a gente trata, é a gente poder não levar tudo ao pé da letra. Né? É importante que quando a gente lê a mensagem inicial, por exemplo, a gente entenda que ela está dentro de um contexto, de um período histórico, na década de 70, sei lá, 60, em que essa mensagem foi escrita, né? Quando diz lá, se tua esposa mantém um nível inferior à tua expectativa, né? Eu, como geógrafo, isso para mim eu tenho um cunho social que eu não posso pensar que posso aceitar isso ao pé da letra, apesar de entender o contexto em que Emmanuel diz isso. Lembra que ela é mãe dos teus filhinhos, né? E aí a gente para e a gente precisa pensar que essa é uma visão extremamente machista e que existem hoje em dia, isso como sempre existiram, relacionamentos extremamente abusivos. E é óbvio que existem relacionamentos abusivos em que a gente não tem como conviver com aquela pessoa e que é preciso que cada um siga o seu caminho, torcendo para que cada um viva da melhor forma possível. Então a gente precisa encontrar o equilíbrio, né, entre não ser superficial ao ponto de não conseguir ultrapassar as dificuldades que são normais dos relacionamentos, mas também de não ficar agarrado a um sofrimento desnecessariamente só porque a gente às vezes acredita que eu sou obrigado a passar por isso porque esta é minha prova, né? Então a gente obviamente tem que levar sempre o bom senso e a reflexão na hora da gente poder tomar as nossas decisões. Isso é importantíssimo, né? Vamos lá, Marconi, por gentileza. Não sei se é a Marconi ou se é a Ana que vão comentar, mas... Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos, né? A Ana em relação às orações, e que vocês nunca pensem que foi em vão, né? Porque as orações são sempre muito aproveitadas, né? No momento que a gente sabe que é o momento programado por Deus, né? Do desencarne, e realmente ele recebeu muito, né? A gente teve essa sensação exata de que ele recebeu muitas orações, recebendo ainda. Quanto ao tema do casamento,
você já falou um pouco do que eu ia falar, porque a doutrina espírita, ela ao mesmo tempo que nos deu esse exemplo de muitos casamentos, né, felizes, né, com essa estrutura, né, através de muita fraternidade, né, nada fácil, né, na verdade com muita verdade. A doutrina espírita nos mostrou também a importância do amor que nunca acaba. O amor não, tem um amigo que fala que o amor não regride. Então, se é necessário eu me separar daquele momento, né, para que eu continue com o meu espírito naquela trajetória daquele ser amado que a gente vai encontrar, né, um dia reencontrar, que eu faça e que eu mantenha, né, aquela relação para ela não piorar. E hoje, né, a doutrina espírita nos dá a oportunidade de eu enxergar esse amor de uma forma até mais aberta. A gente estava, há alguns meses, conversando com a Rosângela, quase todo mundo aqui conhece a Rosângela do Dona Meca. E a Rosângela nos falava sobre dois irmãos lá do abrigo lá. Do Gaspar? Gaspar, não era Gaspar, não, esqueci o nome lá do outro abrigo lá, do orfanato deles. Baltazar. Baltazar, lá do Baltazar, e que uma mãe que tinha uma situação muito difícil já tinha 2 filhos lá e acabou tendo um 3º filho. E aí ela pediu licença ao juiz para eu oferecer esse filho para o casal que tinha adotado os outros 2. E o casal virou para ela e falou que aceitava e que eles não tinham direito de separar os irmãos. E ela falou que aquele amor deitou daquele casal. E esse casal é um casal de homoafetivos, né? São 2 rapazes que são casados. Então, as relações mudaram hoje muito, né? Então, nós temos que ter a nossa cabeça aberta para o amor, né, que permeia as relações, independentes de quaisquer elas sejam. E por falar em amor, a Aninha quer falar uma coisa sobre a telinha, que ontem ela me falou que nós vínhamos do velório, isso me chamou muita atenção. Eu queria que ela contasse para vocês sobre a telinha do nosso culto. Na verdade, não teve velório, né? Foi o sepultamento direto, porque ele foi... O atestado dele de óbito saiu como suspeita de Covid, né? Porque ele tinha a ver com a parte respiratória e eu acho que eles estão fazendo isso assim. Não estou entendendo muito bem, não, mas foi por isso. Então, não teve o velório. Agradeço o Luiz Carlos pela prece, muito legal. E de todos vocês aí, continuam me mandando, né, as vibrações, muito legal. E eu estou recebendo, tá? E esse que o Marconi está falando é que durante todo o tempo, né, de eu receber a notícia até a finalização, que é importante para a gente, né, eu vi essa telinha aqui com os rostinhos de vocês, sabe? Então, me acompanhou o tempo todo as vibrações, as carinhas, a imagem, né, que para a gente é forte. Então, agradeço aí de coração, tá? Estamos todos juntos, com certeza, Aninha, com certeza. Maria Helena, tá na fila também. Vou chegar. Maria Helena, vamos lá. Bom, o que a Aninha falou agora me deixou emocionada, Ana. Ai, caraca. Que Deus olhe por ele, tá? Fiquei muito emocionada com o que você falou, porque eu também sinto assim. Às vezes, quando eu estou meio descompensada com esses dias, com essa pandemia, me deixa às vezes descompensada, e eu lembro dessa telinha, eu lembro do nosso culto, e me faz bem, sabia? Então, eu imagino que você sentiu. Em relação ao tema, eu e o Jorge somos casados há 43 anos. A gente passou, assim, um tempo de namoro muito difícil. Meu pai com muitos ciúmes, a mãe dele também. Pra vocês terem uma ideia, a mãe dele não foi
o nosso casamento. Então, foi um namoro muito... Mas isso também, por outro lado, nos uniu muito, muito. E essa união, a gente, nesses 43 anos, nós nunca brigamos, nunca dormimos em quartos separados, nunca dormimos de cara feia um para o outro. E isso nos ajudou, porque eu cuidei do meu pai, e o Jorge aceitou, e nós cuidamos do pai e da mãe dele, e eu aceitei dentro da nossa casa. Veja, então, era um casamento que a gente tinha que ter, né? Temos 3 filhos, que são muito amigos, graças a Deus. Mas isso que a Ana Cristina falou me marcou muito. Eu sei, assim, do meu irmão, ele viveu 22 anos com uma mulher que ele disse que ele ia chegar em casa e ele ficava pensando assim, qual vai ser a briga de hoje? Qual vai ser o motivo de hoje? Mas ele achava que ele tinha que manter por causa dos 2 filhos, em função dos filhos, né? E aí, o casamento dele ficou muito ruim quando ela engravidou a segunda vez, que ela não queria ter o segundo filho. E aí, ele viveu esses 22 anos, quer dizer, os últimos 14 anos, que foi desde o nascimento do menino, muito difícil. Até que um dia, a filha dele falou assim, pai, por favor, vai ser feliz, vai embora. A gente não aguenta mais ver você sofrer. Você veja, às vezes os pais acham que têm a obrigação de manter aquele casamento pelos filhos, quando os próprios filhos, né? Tinha o caso da Beth, da nossa casa, o Luiz Carlos deve lembrar bem dela, ela pegava sempre carona com o Roberto, e ela uma vez me contou uma coisa que eu achei bastante interessante, ela se separou. E aí, eu comentando com ela o caso do meu irmão, ela disse assim para mim, vai chegar um momento que ele vai descobrir que a dívida dele com ela passou. Eu passei por isso. Eu aguentei, até que chegou um dia, eu acordei e eu tive a consciência que o meu resgate estava pago. Foi o momento que eu me separei. Então, às vezes também é isso, Ana. Chega aquele momento que a gente descobre que aquele companheiro era um resgate. Né? E aí, chegou lá. Resgatou, pagou, e aí vai ser feliz, né? Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigado, Maria Helena, pela consideração. Eu só sei o seu nick, eu não sei o seu nome. É Neta? Eu não sei seu nome, desculpa. Márcia. Márcia. Agora eu não vou esquecer mais, vou tentar. Boa noite, Márcia. Tá. Boa noite. Não, falando referente a isso, até que a Ana Cristina, né, falou sobre essa coisa da gente separar ou não, ou de aguentar ou não, Allan Kardec, eu até busquei aqui uma parte em que ele fala assim, quando se fala em casamento, lembra-se de amor, presume-se que esse sentimento seja motivo das uniões. Muitas cerimônias religiosas copiam o Evangelho, afirmando que o que Deus uniu ninguém separa. Mas que união que nós estamos celebrando? A do corpo ou da alma? Então, às vezes, né, a gente pensa que eu me encantei com alguém por alguma situação, e no decorrer daquilo, a gente percebe que as engrenagens não estão bem justinhas para poder dar uma caminhada junto. Então, o que acontece? A gente percebe claramente que ali não tem uma conexão. Foi, de repente, um encontro mais para o lado material do que realmente um encontro de amor. Então, ele até que fala, né, Allan Kardec até fala referente ao divórcio, o divórcio portanto, um recurso humano que separa legalmente o que já estava separado de fato. Né? Então, realmente, por que dar uma continuidade após várias tentativas, se dentro da gente a gente sabe que aquilo, na verdade, não era amor? Às vezes era um capricho que a gente teve, às vezes era realmente um resgate que a gente precisava falar, como a Maria Helena, né, falou agora. Então, quando a gente percebe realmente
que tem um encontro diferente, como se fosse assim nossa, que bom te rever, né? Eu digo isso porque eu fui casada há 27 anos, 3 filhos, primeiro namorado, 15 anos, uma pessoa assim maravilhosa num determinado momento, mas e eu nasci criada numa casa espírita, ele não, então várias tentativas de continuidade, não, embora tivesse muito respeito ali, um amor pela pessoa, mas aquilo já não dava mais. E quando nós nos separamos, que eu encontrei o meu atual marido, é como se nós tivéssemos falado assim, nossa, que bom que eu te encontrei aqui. Então, é como se realmente aquela engrenagem passasse a fluir, que você falasse, meu Deus, realmente é um amor, né? E isso não quer dizer que a gente deixa de amar a pessoa pela qual nós nos separamos. Esse amor que a gente nunca deve ter percebido, mas que depois que se separa acaba percebendo, que é um amor de irmão, um amor família, um amor como se fosse assim, um amigo realmente que precisava passar para você aprender, para você tentar entender, testar a sua paciência. E até, voltando até no início do estudo, em que estava falando sobre aquela parte da mensagem principal, às vezes a gente tem paciência, né, também com tantas pessoas, com pessoas que a gente não conhece, com pessoas que moram longe, não que não devemos ter, mas às vezes a gente não se dá o trabalho de ter paciência dentro da nossa própria casa, né? Paciência com o nosso marido, paciência, que no caso agora é o marido ou a esposa, né? A gente está sempre já pronto para guerrear, quando às vezes a gente tentar, né, treinar a nossa paciência, a nossa prece é uma coisa fundamental, imantar a nossa casa com a nossa prece, rezar pela nossa família, rezar pela nossa casa. Nossa, é uma coisa assim tão que chega a ser emocionante de falar. Era isso. Obrigado, Márcia. A gente tem 2 contribuições ainda. Pessoal, a gente precisa realmente correr, tá? Vou passar para Ana Maria para fazer a contribuição dela, que ela pediu para dar mais uma palavrinha, e depois o Jair, eu vou pedir para o Jair ele fazer a contribuição dele e fazer a nossa prece final. Por favor. Ana Maria? Oi, me ouvindo? Sim, perfeito. Gente, é rapidinho. Primeiro, muito obrigada. Vocês esquentaram a sala, o negócio ficou muito bom, precisamos falar mais sobre isso. Estamos precisando trocar, né? Só fazer 2 observações. Uma é uma conclusão do estudo. A gente falou do item 3. O item 4 começa com a seguinte frase. Será então supérflua a lei civil e dever-se volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. O livro dos Espíritos, o Evangelho, a doutrina espírita não condena o divórcio. Não condena. Mas quando a gente fala de lei de amor, né, a gente está falando de sentimento. E quando isso acaba, a lei civil, esse lado material, ela só vem para sacramentar, né? E é isso que todo mundo falou. A gente está junto para ser feliz. Se não está sendo feliz, vamos ser felizes separados, né? Não deixemos que o amor adoeça e vire ódio, né? Se a gente puder evitar chegar a esse ponto, é o melhor sempre, né? Sumi? Obrigado. A minha internet está caindo. Não, tá bom, funcionando. gente, mas Foi obrigada, bem. Obrigada por tudo aí. Valeu mesmo. Muito obrigado, Ana. E nosso companheiro Jair. 2 coisas rápidas. Primeiro, que eu acho que o dia a dia desgasta qualquer relação em qualquer segmento. No trabalho, na família, no casamento, em tudo. O que é difícil, às vezes, manter esse equilíbrio, essa harmonia o tempo todo. Uma outra coisa que eu, apesar de ser pai, ter 2 filhos, ser abençoado por ser pai, acho que tem uma situação que acontece nos casais que é muito natural no meu entendimento. O filho é um divisor de água.
Então, eu acho que quando nós somos casados e não temos filhos, conseguimos absorver e administrar muitos problemas. Mas quando vem os filhos, começa às vezes alguns problemas que só passam a ser unilaterais. E aí, às vezes, é difícil chegar a esse consenso. E aí vem de encontro que muitas pessoas falaram aí que eu sou super a favor também. Você viver uma relação forçada com filhos no meio pode ser um futuro ruim para essas crianças. Entendeu? Eu acho que é isso. Entendeu? Perfeito, Jair. Muito bem apresentado. E, por favor, se você puder fazer a prece para a gente poder encerrar, que hoje o tema rendeu. Será um prazer, com certeza. Então, vamos nos fechar nossos olhos, assim, agradecer a Jesus, nosso Pai eterno, agradecer a Virgem Maria, a Mãe Santíssima, que abençoa também esses casamentos existentes, daqueles que estão com suas crises. Pedir a esses espíritos maravilhosos, espíritos de luz, essas falanges, o professor Eurípides Bassanuffi, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai misericordioso de infinita bondade, essa oportunidade de estarmos aqui, pedir que possamos levar nossos pensamentos aos nossos amigos que estão desencarnando, ou aqueles que também não conhecemos, aqueles que estão nos hospitais, casas de saúde, enfim, Senhor, que o Senhor possa fazer com que esses pequenos trabalhos que estamos fazendo possa gerar uma energia positiva no orbe, de forma que possamos ajudar todos os necessitados nos planos da vida, encarnado e desencarnado. Assim, Senhor, pedimos a Ti permissão que possamos encerrar o nosso evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, antes da gente passar para a nossa música final, queria só fazer um breve comentário, que é o seguinte. Eu sempre tenho dito isso aqui no nosso culto, né? Que acaba que a posição de quem está fazendo host, a gente está tentando trazer outras pessoas para poder ocupar a posição, sempre é uma posição complexa, né? A gente fica entre ter que cumprir o horário e conseguir entender que existem coisas mais importantes também ligadas a isso. A gente entende que existem momentos, e o momento que a gente vive é um momento em que as pessoas elas precisam se relacionar de alguma forma, né? Elas precisam falar, elas precisam ser ouvidas, né? Então a gente tenta dessa forma, às vezes estender um pouco o tempo, e a gente pede que o plano espiritual nos perdoe pela nossa indisciplina com o horário que deveríamos cumprir, mas a gente entende que às vezes é necessário, nesse momento em que a gente está vivendo, que a gente estenda um pouquinho por causa das necessidades. Mas vamos tentar todos juntos, e eu conto com a ajuda de vocês, porque esse culto não é feito pelo Lúcio, é feito por cada um de nós. Vamos tentar fazer com que a gente consiga cumprir o horário. Às vezes não vai dar. Às vezes a gente vai precisar passar mais alguns minutinhos, mas para poder ouvir o colega, para poder se relacionar, para poder transmitir, receber amor. Então faz parte. Mas vamos tentar ao máximo cumprir com as necessidades e com a disciplina que o plano espiritual tanto nos pede, tá certo? Então vamos pedir para o nosso amigo, cadê ele? Tá ali, agora encontrei aqui, tem tantas telinhas hoje. Pede Paulo, Portugal. eu sabia que o Carlos ia... Não? Tá tudo bem, eu toco, então. Eu toco. Vai não, Carlos? Trabalha um pouco aí, pô. Vamos trabalhar. Eu prometo que a nossa equipe de som vai começar a combinar quem vai tocar antes. Ô, Lúcio, dá pra ouvir bem? Dá, né? Dá pra ouvir bem. Essa música foi composta por João Cabed, que fala de Emmanuel para Alcione, do livro Renúncia, que a música vem. Vem, enlaça-me em teus braços, vem, aperta minha mão, eu te perdoo, porque te amo, é tudo teu, meu coração. Vem, esquece o passado,
caminhar. Enxuga o pranto de mágoa e dor. Escuta o canto do nosso amor. Alma gêmea de minha alma, redimida no caminho. 2000 anos de aliança, de esperança e carinho. Vem, querido companheiro, de jornadas de esplendores, através da eternidade, nos terra dos meus amores. Vem, vamos oferecer uma prece comovida ao Nazareno com gratidão por teu amor em nossa vida. Vem, Jesus está sorrindo nas pairagens do infinito, abençoando nossa união. Vem, meu amor, dá-me tua mão, alma gêmea de minha alma, redimida no caminho. 2000 anos de aliança, de esperança e carinho. Vem, querido companheiro, de jornadas e esplendores, através da eternidade, nos terra dos meus amores. Nossa, muito obrigado, lindo. Paulo. Lindo. Muito boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, E gente. até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Ó, palestra, hein, gente? Hoje, 8 horas do Mário.